Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. No episódio de hoje eu vou abordar dois conceitos muito importantes na psicologia e nas neurociências: sensação e percepção. Bom episódio! No episódio 1, eu comentei sobre a psicofísica, que é a relação entre a estimulação do ambiente e a experiência subjetiva. Se quiser entender melhor, escute o episódio depois. Basicamente, a psicofísica fundamentou a psicologia, e seu primeiro objeto de estudo foi a sensação e a percepção. Os primeiros cientistas estudaram isso devido ao contexto histórico e pela facilidade de se estudar o tema. Naquela época, era mais fácil para o Weber estudar como percebemos a diferença entre pesos diferentes em nossas mãos do que, por exemplo, a memória. Bem, mas do que exatamente se trata a sensação e a percepção? Pelos nomes já dá para ter uma ideia, mas vamos melhorar isso. O texto a seguir foi tirado do blog Percepto. Agora você está sentado em frente ao computador, celular, tablet, televisão, sei lá, ouvindo esse episódio. Seus órgãos dos sentidos estão captando diversas informações do ambiente ao mesmo tempo e deixando você a par do que ocorre, mesmo sem você ter consciência disso. Alguns processos ficarão conscientes assim que você precisar. Esta consciência do ambiente começa por dois processos básicos. O primeiro é a sensação. A sensação é uma experiência imediata do estímulo ambiental e sua detecção e codificação pelas células dos nossos órgãos dos sentidos. Aqui acontece um fenômeno de nome estranho: a transdução. A transdução é a conversão desses estímulos sensoriais do mundo exterior em sinais elétricos que podem ser processados pelo nosso sistema nervoso. Em outras palavras, a transdução é o mecanismo pelo qual as sensações são transformadas em informações neurais que o nosso cérebro pode processar. Por exemplo, a luz entra pelo olho e vai sendo processada por etapas, por estruturas específicas, como a córnea, até chegar aos cones e bastonetes na retina, onde acontecerá a conversão da luz em impulsos elétricos. Essa é a tal transdução. Aqui, é claro, é uma simplificação do processo. Tem mais estruturas e mais eventos que acontecem. Essa, então, é a explicação da sensação. O segundo processo é a percepção, que é a integração desta informação de modo organizado que nos faz ter consciência dos objetos e do ambiente ao nosso redor. Na prática, estas distinções são apenas didáticas, porque esses processos ocorrem de forma muito rápida e integrada. Em condições de laboratório é até possível separá-las, mas no cotidiano é praticamente impossível. Por isso chamamos esses dois processos de percepção, né? No dia a dia vai ser chamado de percepção. E um detalhe: o estímulo pode ser interno ou externo. Por exemplo, uma dor de barriga também é alvo da nossa percepção e é um estímulo interno. Agora vamos para um exemplo mais prático. Você está aí agora e há um estímulo, uma picada de muriçoca na sua perna esquerda. Depois da muriçoca picar a sua perna esquerda, você passa a perceber esse estímulo. Então você o interpreta. Uma cognição. O que sinto? Dor. Onde? Na perna esquerda. O que pode ser? Foi aquela muriçoca que eu ouvi. Por isso você tem uma resposta a isso. Você olha o que é e vai lá e dá um tapa na sua perna, por exemplo. Todo esse processo é modulado pela atenção. A atenção nos permite concentrar em algo, no caso a picada, e o som da muriçoca. Devido à importância da atenção, haverá um episódio específico para ela. De modo geral, esse processo vale para todos os sentidos. A percepção é feita por meio dos nossos órgãos dos sentidos, como vocês devem ter percebido pelo que falei da visão. Você, talvez, provavelmente, aprendeu que possuímos 5 órgãos dos sentidos: a audição, a gustação ou paladar, a olfação, o tato e a visão. Porém, existem outros sentidos que começaram a ser bem estudados e mais entendidos, que aumentaram essa lista. Só para citar alguns aqui, nós temos a sinestesia ou propriocepção,
A dor, o equilíbrio, percepção do tempo e os sentidos orgânicos. A sede, fome, oxigenação, o sexo. A percepção, e em especial a percepção visual, é objeto de estudo há séculos. Os gregos antigos propunham duas teorias. Olha que essas teorias são muito interessantes. Ptolomeu e Euclides propuseram a teoria da emissão, em que raios emanavam dos nossos olhos e eram interceptados pelos objetos. Se você gosta de quadrinho, filme, de herói e tudo mais, é bem parecido com a visão do Scott dos X-Men ou o raio-x do Superman. Né? Então sai o raiozinho do olho e ele intercepta as coisas e a gente percebe. Outra teoria proposta por Aristóteles era da interceptação, ou intromissão, em que formas representativas dos objetos entravam nos nossos olhos. É como se fossem miniaturas vagando no espaço, e essas miniaturas entrariam ali dentro e a gente perceberia esses objetos. Só que as duas, né, hoje em dia parece até engraçado, mas na época era ponta de linha, né, a explicação. Só que séculos depois, o Ibn al-Haytham, ou Al-Hazen, que viveu entre 965 e 1040, deu outra explicação que é mais próxima da aceita hoje. Ele demonstrou que há luz refletida pelos objetos que chegam até os nossos olhos. Seus estudos com métodos experimentais criaram as bases da ótica, que é um ramo da ciência que existe hoje, né? Já no século XIX, outro pesquisador de grande importância foi Hermann von Helmholtz, né, para falar mais bonitinho. Ele viveu entre 1821 a 1894. Lembra da psicofísica, do Fechner, da Alemanha? Pois é mais um cientista que estava naquele caldeirão ali, daquele momento histórico, né, que deu as bases para a psicologia e para as neurociências. Uma das ideias importantes de Helmholtz foi sua proposta de que a visão é construída a partir de dados sensoriais incompletos, que são interpretados pelo cérebro com base em experiências anteriores, né, nas percepções que nós tivemos já do mundo. Em outras palavras, ele argumentou que nossa percepção visual não é apenas determinada pelos estímulos sensoriais que recebemos nos olhos, mas também pela maneira como nosso cérebro processa e interpreta esses estímulos. Isso significa que a experiência visual é influenciada por fatores como memória, expectativas que criamos e o contexto em que elas aparecem. Por isso, as ilusões visuais e os truques de mágica nos chamam tanto a atenção, porque quebram a nossa expectativa, a nossa lógica de mundo. Né? O cara tá lá fazendo um truque, você espera uma coisa, acontece outra, você fica, o que aconteceu? Fica tentando entender, né? Mais recentemente, tivemos outros grandes nomes, como James J. Gibson, que viveu entre 1904 e 1979, que elaborou a teoria ecológica, e David Marr, que viveu entre 1945 a 1980, com sua teoria computacional da percepção. Eu não irei comentar, né, nenhuma das duas aqui, porque vai me dar muito trabalho e não é o foco do episódio. Ainda é importante ressaltar que os sistemas sensoriais são parte do sistema nervoso. Cada sistema é responsável por um tipo específico de informação. Por exemplo, os olhos pela energia eletromagnética radiante, a famosa luz. Relembrando, a luz chega até os olhos e na retina ocorre a transdução, em que a energia eletromagnética vira impulso nervoso. A partir desse ponto, nosso sistema nervoso central está apto a interpretar a informação. Pelo que se sabe, né, nós temos mais de 10 órgãos dos sentidos, chegando até uns 15 aí, fácil. E não são só os 5 famosos que eu citei antes e nem os que você aprendeu na escola, né? Por exemplo, eu vou só comentar os 5 agora e o tipo de energia que eles trabalham. No tato, nós temos a pressão mecânica. Então, o tato ele processa a informação mecânica, o toque, né? A pressão, o beliscão. No olfato, nós captamos as moléculas de odores. Então, voa lá a moléculazinha, chega até o nosso nariz e a gente sente o cheiro. No paladar, é a energia química dos alimentos. Então, a gente põe na boca ali o alimento, ele vai sendo desmanchado e a gente vai sentindo o sabor. Na audição, é a energia sonora. Só por curiosidade, outros sentidos que temos são o equilíbrio, que é baseado no sistema vestibular lá no ouvido interno, a propriocepção, que define a posição e movimento do corpo, a nocicepção, que é a capacidade de perceber a dor, e temos vários outros.
E precisamos entender que não é tudo que existe no mundo que é percebido por nós. Nós temos limites para isso. Ou, falando mais tecnicamente, temos os limiares. Lá no episódio de Psicofísica, o Fechner estipulou alguns desses limiares, sendo o absoluto, que é o menor nível de estímulo que percebemos, e o limiar diferencial, que é a menor diferença entre dois estímulos que somos capazes de perceber. Isso ocorreu através de processos evolutivos, com cada sistema sensorial se tornando capaz de responder a apenas uma faixa do total de informação ambiental disponível. Por exemplo, a maioria dos vertebrados percebe a informação visual, a luz, apenas na faixa entre 380 e 760 nanômetros, que seria 1 bilionésimo de metro. Difícil de entender, Eu também não consigo entender isso não, essa dinâmica e esse tamanho. Eu também acho que é difícil entender, então vamos para um exemplo bem simples. Basicamente, nós enxergamos as cores do arco-íris. Já o seu gatinho, os lobos e outros animais podem enxergar uma extensão de luz maior. Por isso, eles conseguem enxergar melhor no escuro. O mesmo vai valer para outros órgãos onde percebemos apenas uma certa faixa de estimulação. A audição seria outro ótimo exemplo. Ouvimos apenas uma faixa restrita de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, nosso limiar absoluto, o mínimo que percebemos é 20 Hz. Isso se a gente for jovem, Quando vai ficando mais velho, não percebe. Já as minhas cachorrinhas, por exemplo, ouvem entre 40 a 60.000 Hz. Os morcegos chegam a ouvir a 200.000 Hz. Então, cada animal terá órgãos dos sentidos adequados ao seu processo evolutivo e às necessidades de sobrevivência da sua espécie. Mas e como funciona para perceber a força, a intensidade de um estímulo? Como eu percebo que a luz está mais forte ou mais fraca? É uma ótima pergunta que talvez você já tenha se feito. Ou se não fez, vamos fazer agora. De modo grosseiro, quando o estímulo é forte, quando a gente entende ele como forte, ele emite mais energia. E isso aumenta a frequência da transdução que eu citei anteriormente, fazendo com que a percepção de intensidade aconteça. Na prática é assim. A luz forte emite mais energia. Essa energia mais forte estimula mais a retina, gerando mais transdução. E esse excesso de estimulação faz o cérebro criar ou interpretar a percepção de intensidade como mais forte. E lembrando, isso é uma super simplificação por episódio. E só uma observação. O processo de percepção acontece em uma avaliação contextual. Isso quer dizer que quando percebemos algo, estamos comparando esse algo ao seu contexto, aos outros elementos do ambiente. Outra coisa bem interessante da percepção é o fenômeno da adaptação. Basicamente, ele implica que paramos de perceber estímulos constantes ou repetitivos, o que reduz nossa sensibilidade a ele, a esse estímulo. Isso acontece por mecanismos evolutivos. Pensa comigo aqui. Qual a necessidade de gastarmos energia com estímulo que está constante? Então o cérebro desliga, entre aspas, o processamento dessa informação para economizar energia e não nos sobrecarregarmos. Os melhores exemplos para isso são as nossas roupas e calçados. Nós colocamos a roupa, sentimos na hora que colocamos e paramos de perceber com o tempo. Nós nos adaptamos a eles. E agora que eu estou falando disso, talvez se você prestar atenção aí no seu braço, você vai sentir a camisa ou a camiseta aí apertando o seu braço, o seu sapato, a sua meia, certo? Eu agora, estou com o meu computador ligado, mas eu nem estava percebendo o cooler dele funcionando. Na hora que eu for editar esse episódio, eu vou perceber aquele barulhinho de fundo ali, o tempo todo, durante a gravação. E voltando um pouco no que eu falei, lembra que eu comentei agora há pouco que o cérebro analisa as coisas dentro de um contexto? Um excelente exemplo para finalizar o episódio são as ilusões perceptuais. As mais comuns são as visuais, mas temos as auditivas, as que misturam sentidos, mistura visão com paladar e tudo mais. E um dia eu vou publicar um episódio sobre isso, tem uma pesquisa bem legal que mistura dois sentidos. Mas assim, vou citar uma ilusão aqui bem conhecida. Uma ilusão bem comum que nós temos é a pareidolia. Ela acontece quando vemos algo familiar em padrões aleatórios. A mais comum das pareidolias
é ver rostos onde não tem nada. Por exemplo, você pode olhar uma tomada e ver um rosto. Ou quando saíram as primeiras fotos de Marte, as pessoas viram um rosto numa formação rochosa. Para se ter a pareidolia, dependerá do contexto que essa imagem está inserida. O rosto em Marte deixa de existir quando a luz ou o ângulo de visão muda. E o importante enfatizar aqui, as ilusões servem para mostrar e nos alertar que a percepção não é um retrato fiel do mundo, principalmente que ela é falha. Isso demonstra que podemos interpretar os eventos que acontecem de forma equivocada, e isso gera experiências e emoções não adequadas ao que está acontecendo. Por exemplo, na psicologia clínica, muitas vezes trabalhamos esse tipo de percepção equivocada para ajudar a pessoa a analisar melhor seu ambiente e suas relações interpessoais. E agora, se quiser um exemplo mais visual, tem uma palestra naquele site TED Talks muito interessante sobre esse problema da percepção, contexto e ilusões. Eu recomendo que vocês assistam. O palestrante se chama Scott Fraser e a palestra tem o título de Por que testemunhas oculares erram? Um resumo, sem spoiler, claro, ele vai comentar um caso de um crime que ocorreu ao entardecer, quando a luz fica mais fraca, gerando uma percepção diferente de quando ela está, por exemplo, ao meio-dia. Ainda tem uma questão da iluminação do local onde aconteceu o crime. Ele vai falar sobre memórias criadas, falsas memórias pela cena do crime, mas as memórias criadas para serem guardadas primeiro tiveram que ser processadas pela percepção naquele contexto. E só assistam lá e depois vocês vão me agradecer. A percepção está na base da origem da psicologia, ali junto com a psicofísica. E é importante dizer que essa área de pesquisa não é coisa do passado. Hoje ela é ainda muito estudada, buscando estabelecer os limiares dos novos sentidos descobertos, como a dor. Por exemplo, as ilusões visuais fornecem insights, conhecimento fundamental para entender como percebemos o mundo. Os óculos de realidade virtual só são possíveis pelo entendimento dos mecanismos de percepção. O reconhecimento facial às vezes é falho porque se usa de uma tecnologia em 2 dimensões e não em 3 dimensões como nós vemos o mundo. Então, para alguns casos, é possível imprimir uma foto e usá-la para o reconhecimento facial, o que não aconteceria se fosse uma imagem em 3 dimensões. E, por exemplo, saiu a notícia de um médico chinês que estava na Itália e operou um paciente em Pequim, na China. Para isso, foi usado um console cirúrgico ligado a braços robóticos e o uso da internet. Pela sensibilidade que o médico tinha no equipamento na Itália, ele conseguiu controlar o equipamento que estava na China, e a cirurgia foi um sucesso. E isso foi possível graças ao entendimento dos nossos mecanismos perceptuais, como a visão, o tato, sinestesia, propriocepção e etc. Neste episódio, você aprendeu comigo que a sensação é a experiência imediata de um estímulo, como a luz nos olhos ou o toque na pele. Isso envolve a transdução, onde o estímulo se torna um sinal neural que é interpretado pelo cérebro. Daí podemos ter a percepção, que é a organização e interpretação das informações sensoriais, permitindo-nos ter consciência do mundo ao redor. E a nossa percepção é influenciada por experiências, expectativas que temos e o contexto onde o estímulo está. Ainda, nossa percepção é modulada pela nossa atenção. Se prestamos atenção, percebemos. Se não prestamos atenção, talvez não percebemos. E lembra do fenômeno da adaptação? Quando o estímulo é constante, ele é frequente ali, não muda, nós nos desligamos dele, nós nos adaptamos a ele. Por quê? Porque é desnecessário gastar energia para perceber isso. E ainda comentei sobre como percebemos a intensidade dos estímulos do ambiente. A força de um estímulo, como a luminosidade da luz, é percebida através do aumento da frequência da transdução. Então, basicamente, esses foram os pontos principais do episódio. Espero que tenham gostado. Então é isso. Um abraço e obrigado por acompanhar o podcast. O roteiro desse episódio foi baseado no que eu estudei durante meu mestrado e doutorado e também nessas sugestões que eu vou passar para vocês agora. Se quiser entender os aspectos mais acadêmicos, você pode ler o livro chamado Sensação e Percepção, escrito por Schiffman.
pode também ler alguns capítulos do livro Princípios de Neurociências, do Eric Kandel, ele é o editor desse livro. Você pode ler textos no blog Percepto, que está disponível no blog percepto.blogspot.com. Também tem um livro muito legal que chama Truques da Mente, que foi escrito pelo Stephen L. McNick e Susana Martinez Conde. São 2 neurocientistas renomados, acho que tem uma terceira pessoa que escreveu, que eu não lembro agora. Esse livro vai explorar os truques e ilusões que nossa mente experimenta e como a neurociência cognitiva pode explicar esses fenômenos. Na parte de livros, de ficção, de séries, eu sugiro para vocês o seguinte: o Ensaio sobre a Cegueira, que foi escrito por José Saramago. Resumindo assim, de maneira bem simples, sem spoiler, de repente as pessoas começam a ficar cegas e elas têm que aprender a lidar com o mundo agora sem esse órgão do sentido, né? Ele não funciona, então tem que fazer ali, o que acontece. É uma situação distópica, né? Que vai acontecer uma desgraceira na vida ali das pessoas. É muito bom o livro, talvez vocês não consigam de primeira, se nunca leram nada dele, acompanhar, mas insistam que vai ser muito importante. Tem um filme também, o filme é bom, mas o livro é melhor. Tem um outro livro de ficção científica que chama Neuromancer, que é do William Gibson. É um livro de cyberpunk. Essa narrativa aí do livro vai mergulhar num mundo distópico onde a realidade virtual e a consciência digital, né, vão desafiar os limites da percepção, levando os personagens a questionar o que é real, o que é simulado, e eles conseguem, né, através de equipamentos lá, entrar num mundo virtual e explorar esse mundo. Certo? Não vou explicar muito, porque senão dá spoiler, né? Tem um livro e também eu vi o filme, eu não li o livro, que chama Solaris. Ótimo também para você explorar essa questão da percepção. É uma nave que está em outro planeta e como que ele vai perceber as coisas, o que acontece lá com ele, lá, né, com o personagem lá dentro e tudo mais, nesse ambiente diferente. E dentro de neuropsicologia e neurociências, tem um livro que são várias espécies de contos, vamos assim dizer, que se chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, que foi escrito pelo Oliver Sacks. É muito legal o livro, ele pega algum caso de uma pessoa que tem um transtorno, um problema neurológico ali muito atípico, ele estudou o caso, analisou e ele escreve sobre esse caso. Então o título aí é um caso real. O homem não viu a mulher dele ali na cabeça dela e tentou pegar a cabeça dela achando que era um chapéu. Então é um problema grave de percepção, certo? E se vocês nunca ouviram falar, também tem a série Black Mirror, né? Que vai trabalhar várias coisas sobre a relação de tecnologia afetando a percepção. Tem uns episódios sobre memória e tudo mais. Bem legal, assistam, fiquem à vontade para comentar no site. Se gostar, tiver sugestões também, comentem em algum lugar aí das redes sociais. E obrigado. A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.